視聴者の皆さん、おはようございます。毎回動画見に来てくださってどうもありがとうございます。Tudo bem, gente? Como estão aí? Semana gambatteru? Gambatteando aí, semana? 気をつけてno shigoto para não acontecer acidente. Só desse semana passada teve 2 consultas de acidente de trabalho, né? Aconteceu, né? Atenderam por telefone, né? Então, às vezes você está distraído, acontece bastante incidentes, né? Também, né? Não só com você, mas às vezes você é distraído, você pode até machucar um colega seu de trabalho e pode acarretar num acidente de trabalho contra o seu colega de trabalho, que eu desquitei aí, né? Mudando um pouquinho do assunto, que é o motivo desse vídeo, seria quando você pede algum favor, alguma coisa para o chefe ou responsável de onde você trabalha fazer para você, ou traz tal documento, faz isso ou aquilo, eu estou precisando disso ou daquilo, aí você pede para o responsável X. Aí passa os dias, passa as horas, passa o dia e esse responsável X não traz esse documento e você fica aflito e você precisa da tal dia. Aí você fica lá reclamando, e aí, você não trouxe? Ah, esqueci. Aí você vai lá e fica esperando, acreditando. Aí esse esqueci vai te prejudicando. Aí, ao invés de você pular essa pessoa, de repente já pedir para outro responsável aquilo que o responsável X não te fez, não te trouxe, não acatou o seu pedido, ou às vezes até mesmo ele esqueceu o responsável X, aí você pede para o responsável Y. Essa forma de você pedir para o responsável Y sem definir, sem concluir que aquele responsável X errou, você já pedir para o responsável Y, isso daí não é a forma correta. A forma correta é você pedir para o responsável X e exigir uma data para que ele faça ou traga. Aí essa data X que o responsável X deveria ter trazido, ele não trouxe, aí você tem um erro dele. Você tendo caracterizado o erro do responsável X por ele não ter trazido na data, até a data X que você acreditou que iria trazer, aí você vai ter em mãos o erro do responsável X. Havendo o erro do responsável X, que daí então você tem um motivo lógico para ter que pedir para o responsável Y aquilo que o responsável X errou com a tarefa que deveria ter feito até a data e ele não fez. Então eu vejo uma bagunça de um pede para o responsável X, o responsável X não fez, aí começa a falar mal do responsável X, aí eu já peço para o responsável Y fazer, aí o responsável Y vai fazer, e daqui a pouco o responsável Y também ele esqueceu e trouxe atrasado, aí são 2 responsáveis X e o Y que você vai começar a falar mal dele. Então, para você pedir para uma outra responsável fazer aquilo que o outro supostamente ainda não fez, ou esqueceu, ou será que esqueceu, ou ele ignorou, para você ter a certeza que ele ignorou, para você ter a certeza que ele errou, você estabelece prazo. Responsável X, eu preciso do documento X e eu preciso até a data X, até a data X e tal hora X. Aí sim, aí você cobra dele anotando isso. Aí você cobra dele anotando e cobra também o comprometimento dele, se ele vai poder trazer até a data X, até o horário X. Daí você exige dele essa promessa, esse comprometimento com você, prometendo para trazer até a data X, até o horário X. Daí então, fazendo dessa forma, com cobrança e pedindo para que anote o seu pedido, as possibilidades de realização, de acontecimento desses compromissos se realizarem, aumenta mais as possibilidades. Ao invés de que só você pediu com ele, às vezes falando ao telefone,
Às vezes ele estava andando para lá e para cá, falando com outra pessoa ao mesmo tempo. Você pede, ô João, me traz aquele documento. Ah, beleza, falou, beleza. Aí ele está falando na verdade com outra pessoa. Então uma pessoa, quando ela fala com várias pessoas ao mesmo tempo e você pede uma coisa importante para ela naquele momento, às vezes passa por um ouvido, passa pelo outro ouvido, despercebido, ou esqueceu, ou fica um monte de interpretação da tua parte a referente àquela atitude do responsável X que esqueceu ou ignorou, ou não sei, ele tem muitas tarefas para fazer. Mas enfim, o que eu quero dizer é quando você pede para o responsável um documento ou uma tarefa que ele faça para você, porque você necessita daquilo até tal data. Quando você anota e você pede para que a pessoa também anota, a possibilidade de erros diminui, que eu quero dizer. Não significa que vai zerar os erros. Eu estou querendo dizer que se você anotar, pedir para que a pessoa anote aquilo que você está pedindo e exige dela o comprometimento para que te entregue até a data X, até o horário X, aí você também coloca dentro do seu pedido da necessidade que você está querendo daquele documento. Então precisa desse conjunto completo de que a pessoa, quando ela está ouvindo, ela bota interesse, ela sinta o interesse de, com certeza, trazer para você aquele documento, do que simplesmente falar como se estivesse conversando, como se estivesse lendo um gibizinho em quadrinhos com outra pessoa. Quando você vai falar um assunto importante, você tem que grifar, colocar entre parênteses ou entre aspas, fazer a pessoa, olha, eu tô falando com você, tá me ouvindo? Agora assim, então, não, desliga o telefone, que eu estou falando com você agora. Sim, agora você está falando comigo, porque você está falando junto com o telefone. Pronto, então você espera também a pessoa terminar a ligação do telefone e pede para ela. Aí com isso, você pedindo, com isso você vai colocando aspas, entre aspas, entre parênteses, aquilo que você vai pedir. Aí fica sendo mais sério, colocando mais sério os pedidos, a possibilidade de evitar erro, de acontecer erro vai diminuindo essa possibilidade. Então a minha recomendação seria isso. E muitos desentendimentos acontecem dentro do trabalho, porque às vezes você falou tão simples, pediu tão simples, como se estivesse lendo um gibizinho, e a pessoa que estava do lado lá ouvindo, ela pouco ligou, pouco entendeu que era tão importante para você trazer aquilo tal data. Muitas pessoas, quando ela pede um documento para o responsável, ela não estipula data, ela não estipula horário, ela também não estipula da tão necessidade daquele documento. E a pessoa que ouve o pedido, ela passa como se fosse simples. E não estou dizendo todos, tá? Eu estou falando dentro do contexto daqueles que apresentam problemas dentro do trabalho, e muitos reclamam para mim durante as consultas que responsável X não faz, ele é grosseiro, ele é uma pessoa que está me ignorando, nesse sentido, né? Então, dentro do trabalho, você tem que ter essa comunicação, estabelecer uma comunicação mais específica, né? Quando você vai pedir, exigir alguma coisa do responsável. E você não tem que ver também que o responsável está fazendo aquele favor. Aquilo ali não é favor para você. Quando você pede um documento referente à empresa, você precisa de um atestado de trabalho, pronto, aquilo não é um favor que o responsável vai estar fazendo para você. Aquilo não é um favor que a empresa vai estar fazendo aquilo para você. A empresa é obrigada a te dar o documento, porque você está exigindo. Você está exigindo um documento que é uma lógica. Eu preciso apresentar um atestado de trabalho para um banco, atestado de trabalho para alguma financiadora de carro, alguma coisa, enfim. Eu estou precisando de um documento de desligamento da empresa, que eu já me desliguei. A empresa é obrigada a dar esses tipos de documento. Então não é uma coisa, um favor. Ah, por favor, você vai me fazer um favor, você vai quebrar esse galhão aí fazendo isso pra mim, viu, responsável X? Não tem essa de
quebrar galho, não tem essa de favor, não é favor, é uma obrigação da empresa dar aquele documento que quando você pede, que precisa ser apresentado em tal órgão público, ou até uma instituição financeira que seja, né? O que a empresa não é obrigada a te oferecer tipo, me empresta um dinheiro, ou você poderia me arrumar aquele seu carro emprestado, tipo coisas assim que não tem nada a ver com a obrigação da empresa. Aí sim, se a empresa te ofereceu, te emprestou, se o responsável te emprestou um dinheiro, se o responsável te emprestou o carro, alguma coisa nesse sentido, aí sim, aí ele está fazendo um favor. Então, existe favores e existe obrigações. Favor é, Tio, negar, por favor, não dá pra você fazer isso pra mim, quebra essa, beleza. Mas fora isso, todos os documentos e tarefas referentes ao trabalho, esquece, por favor, no sentido de me faz um favor. Não é no sentido de faz um favor, eu estou pedindo porque eu estou precisando, eu estou necessitando. Agora a palavra, por favor, negashimasu, yoroshiku negashimasu, nesse sentido seria por gentileza, por favor, né? Nesse sentido. Mas não no sentido que ele está te quebrando um galho, está te fazendo um favor. Não. Todas as obrigações da empresa, ela tem que te prestar serviço, te prestar conta, te prestar atenção no sentido de como obrigação. E o trabalhador tem que entender essa escala. Quando é obrigação, você tem que pedir, exigir e estipular prazo, data, horários e explica por o nome X, o funcionário tal, o responsável tal. Caso não atendê-lo, aí você tem o erro do responsável X para poder pedir para o responsável Y, e do Y errou também, você vai ter o erro do responsável Y e do X ao mesmo tempo, tá mudando para o responsável W e assim por diante. Ok, gente? Lógico que tem bastante gente que já sabe desse conteúdo, mas eu falo dentro do contexto de algumas consultas que eu já atendi. Dá para mim perceber umas falhas de comunicação que é simples, mas a pessoa mesmo não estipulou o que ela queria, o motivo dela estar exigindo aquilo, e não estipulou data e nem horário e nem prazo para a pessoa ter trazido aquele tal documento, e ficou aquele mal entendido. Na visão do trabalhador, como se fosse o responsável como errado. Às vezes sim, com certeza, na sequência dos fatos, o responsável ficou sendo errado, mas na sequência dos fatos também dá para enxergar a falha da parte do trabalhador, que não estipulou datas e horários, não foi mais enfático, né? Não foi mais específico, né? E também dá para pesar, ser analisado essas falhas, não sendo específico, não sendo bem estipulado datas e horários, da precisão daquilo, da necessidade daquilo. Também há essas falhazinhas, juntando no contexto geral, que eu quero dizer, tá? Não só apontando o dedo para um, mas só que dá para apontar o dedo também para essas falhas, se não especificar direitinho aquilo que a gente quer, ok? Espero que tenham entendido o conteúdo do vídeo, tá? Os vídeos que eu faço não é para desmerecer aquilo que você já sabe, aquilo que você tem como experiência. Aquilo que tudo você tem de experiência, continue tendo, mas aquilo que eu faço nos vídeos, às vezes alguma coisinha que eu falei é mais, e você entender que o que ele falou é interessante, eu vou usar. Aí você pode armazenar juntando com o que você já tem, né? Não que tudo que eu falo nos vídeos significa eu sou sabidão. Eu não sou sabidão de nada, eu não nasci com a verdade e eu não sou a verdade de nada. Eu só tenho as minhas experiências nesse longo tempo que eu tenho aqui no Japão, né? Trabalhando com consultorias trabalhistas, justiça do Japão, e fui tendo essas experiências. Então, dentro das minhas experiências como bagagem, aí eu estou colocando nos vídeos, mas nunca para desmerecer aquilo que você já sabe como experiência, e sim para juntar com o que você já sabe. Às vezes dá um caldo bom, né? Se dá um caldo bom, muito bom apetite. Então, caso você não sirva para você, passe para frente esse vídeo, delete, denuncie também, não tem problema. Estou aqui para alegrar ninguém, estou só aqui para compartilhar algumas experiências minhas com vocês, beleza, gente? Um bom dia para vocês,
Um abraço, gente. Tenha um bom dia. Yoroshiku.